Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O medo da morte é um sentimento que acompanha toda a humanidade desde os tempos primórdios ao nosso tempo contemporâneo. Vejamos algumas informações extraídas de um artigo publicado por Lidiane Feitosa Pinto. Nas sociedades primitivas, a morte era frequentemente uma cerimônia pública, onde rituais e crenças davam ao homem a ilusão de continuidade. A morte não era vista como um fim absoluto, mas como uma transição para outra forma de existência. Esses rituais ajudavam a comunidade a enfrentar a angústia da morte, proporcionando um senso de pertencimento e continuidade. Durante a Idade Média, a morte continuava a ser uma parte visível e aceita da vida cotidiana. As pessoas viviam em estreita proximidade com a morte, que era frequentemente discutida e esperada. A morte era organizada pelo próprio moribundo, com a participação de parentes, amigos e vizinhos, resultando em um ritual comunitário. Com o Renascimento e a Idade Moderna, houve uma mudança na percepção da morte. A individualização crescente e o avanço da ciência começaram a transformar a morte em um evento mais privado e menos ritualizado. A morte passou a ser vista com mais medo e incerteza à medida que a sociedade se afastava das explicações religiosas e rituais comunitários. Na contemporaneidade, o medo da morte se intensificou com a crescente individualização e medicalização do processo de morrer. A morte tornou-se um evento solitário e muitas vezes escondido, gerando desconforto e negação. Quando observamos algumas dessas informações, vemos como as pessoas lidavam com a morte no seu tempo, mas diante disso surge uma pergunta: como um cristão deve lidar com a morte? Diante dessa pergunta surge mais outra: você tem medo da morte? Me recordo que no período da pandemia do coronavírus, várias pessoas não souberam lidar com a morte de alguns parentes ou pessoas conhecidas. Algumas tinham um medo tão grande de pegar o vírus e morrer que chegaram a entrar em depressão. Outras tiveram crises de ansiedade. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte? Nesse exato momento, eu estou com a minha Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Esses versículos é uma despedida do apóstolo Paulo. Mas não era uma despedida porque Paulo iria fazer uma longa viagem missionária, mas era uma despedida de sua vida aqui na terra. O apóstolo soube lidar com a morte, encorajando a Timóteo a confiar em Deus. Não só a Timóteo, mas todos que leem essa carta. Ele coloca essa vida como uma carreira que nos está proposta. E quando essa carreira termina, o que nos resta é encontrar o justo juiz, que nos dará uma coroa de justiça. E a promessa não fica somente para Paulo. Não, é para todos que amarem sua vinda. Eu não sei se a morte te assusta. Existe um desejo enorme em nosso coração para nunca morrer. E esse desejo é algo que segura você a amar esse mundo. Casa, carro, altas fortunas em bancos, famílias, amigos, entre outras coisas. Eu não estou aqui defendendo que um cristão deve desejar a morte. Esse não é um desejo bíblico. O desejo bíblico é ter esse corpo transformado. Vejamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao versículo 58, que diz assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer,
mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas, quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Meus amigos e minhas amigas, o nosso desejo nunca deve ser deixar essa vida para fugir de problemas, mas o nosso desejo tem que estar pautado em sermos transformados, ter esse corpo mortal revestido de um corpo imortal.